Olá, seja muito bem-vindo ao canal e hoje nós estaremos fazendo uma leitura devocional que tem o texto base em Romanos capítulo 8, verso 1 a 4. E o livro de Romanos, meus queridos, ele é considerado uma joia da coroa dos escritos do Novo Testamento de Paulo. Então, o livro dos Romanos, ele escreve para a igreja em Roma e aborda uma variedade de considerações teológicas, doutrinárias, e esses escritos eles foram escritos lá por volta de 64 depois de Cristo. Então, o tema principal de Romanos é que na cruz de Cristo, Deus julga o pecado e ao mesmo tempo ele mostra a sua misericórdia salvadora. Amém, meus queridos? Então é sobre isso que nós iremos falar hoje, que o livro de Romanos vem trazer para nós. Então hoje, é 1º de outubro, nós estamos aí na reta final já deste ano, falta apenas 90 dias para encerrarmos esse ano. E será que esse ano você tem algo que você se envergonha? Então, dentro desse devocional de hoje, nós estaremos trabalhando, quebrando a fortaleza da vergonha. E em Romanos capítulo 8, verso 1 a 4, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecido pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelos nossos pecados, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências na lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, meus queridos, hoje o Senhor deseja falar conosco que você deve quebrar a fortaleza da vergonha que se encontra dentro de você, dentro da sua mente. O Senhor não deseja que nós venhamos nos envergonhar de nada que nós tenhamos feito ou que a mente do ser humano venha acusar você. Então, hoje nós estaremos, desfazendo alguma das mentiras que frequentemente acreditamos, meus queridos, sobre a nossa identidade. Então, nós vamos refletir sobre esse domínio da vergonha, porque a vergonha, muitas das vezes, ela domina a pessoa, Então, muitas das vezes você pode ter o seu coração aí dominado pela vergonha. Então, às vezes sentimos arrependimento ou culpa, mas a vergonha, meus queridos, ela ocorre quando esses sentimentos de vergonha, de culpa, de arrependimento, eles dominam a nossa vida e nos definem pelos nossos piores momentos. Então, a mentira que nos domina é essa. Muitas das vezes, eu não sou nada mais do que o meu pior momento. E hoje o Senhor deseja que você quebre isso na sua vida. Você já se sentiu preso em algum ciclo de culpa e vergonha sobre coisas das quais você se arrepende? Então, seu passado, meus queridos, o impede de perseguir o seu futuro? Então, a culpa, a vergonha, elas dificultam a sua experiência de amor com Deus? Essa é uma pergunta que Deus nos faz hoje. E tem uma especialista chamada Brené Brown, ela é especialista e ela pesquisou sobre a vergonha. E ela vem dizendo em sua pesquisa: a vergonha é o sentimento
que você tem quando acredita que não é digno que alguém se importe ou o ame. Então, você, meus queridos, é uma pessoa tão ruim, segundo a pesquisadora, que nem pode culpar outras pessoas por não se importarem com você. Então, essa cruel mentira que a vergonha sussurra em nosso coração não poderia ser diferente da bela verdade da palavra de Deus, meus queridos. E a mensagem do Evangelho, que em Jesus Cristo somos completamente o quê? Livres do pecado e da vergonha do passado. Então, deixe essas palavras da passagem de hoje ressoar em seu coração. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há, meus queridos, condenação para você. Você foi completamente libertado do pecado, da vergonha do seu passado. E a vergonha, ela quer dizer que você é indigno ou que você não é amado. Mas a Bíblia diz que você é, sim, profundamente amado. A Bíblia diz que você é escolhido de Deus e completamente perdoado por Ele, meus queridos. Então, nossos erros não são apenas perdoados pelo próprio Deus, mas eles são completamente esquecidos também. Então, ouça essas palavras do Salmo 103, que diz assim: quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Então reserve aí um momento para visualizar a sua área de vergonha na sua vida, arrependimento ou culpa com que você luta para deixar ir. E agora imagine Deus, meus queridos, pegando essa memória como uma pedra e lançando tão longe quanto o olho pode ver, e tão, muito, muito, muito longe, tão longe quanto o Oriente está do Ocidente, tão longe quanto o Norte está do Sul. Então ouça agora, meus queridos, essas palavras faladas por Deus através de Isaías. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Isaías 43, verso 25, meus queridos. Então imagine agora a sua vergonha escrita em um papel, sendo apagada, coberta, para nunca mais ser vista. Então pode ser difícil esquecer e superar os seus erros, mas não é difícil para Deus. Então Ele te perdoou, meus queridos, completamente, e promete que quando Ele perdoa, Ele também escolhe o quê? Esquecer. O nosso Deus, Ele escolhe esquecer. Então Ele apaga nosso passado e nos dá um fruto brilhante e completamente novo. Então você não é definido, meus queridos, pelo seu pior momento. Você é definido pelo melhor momento de Jesus. Seu passado está perdoado, esquecido e a lousa completamente limpa. Então leve isso para o seu coração hoje. Leve essa afirmação baseada na palavra de Deus, para que você se lembre sempre que se sentir sobrecarregado do seu passado. Portanto, agora já não há condenação para mim, que estou em Cristo Jesus. Então, a nossa oração hoje deve ser ao nosso Pai Celestial, que nós possamos agradecer ao Senhor, que não há mais condenação para nós, e agradecer a Deus por lançar as nossas transgressões tão longe, meus queridos, quanto o Ocidente e o Oriente está, assim como o Norte e o Sul. Assim é as nossas transgressões lançadas diante do Senhor. Então peça ao Senhor hoje que te ajude a viver na liberdade dessa verdade, sabendo que você não é definido pelos seus erros e falhas,
Que Deus possa renovar a sua mente, fortalecer o seu coração, para que você possa abraçar essa nova identidade que o Senhor tem para a sua vida. Porque você é um filho amado, porque você é perdoado, porque você é escolhido. Que você possa andar nessa liberdade e não mais preso ao seu passado, mas vivendo com a alegria e a paz que vem do nosso Deus. Em nome de Jesus, que você receba essa cura aí na sua vida, essa libertação do alto, meus queridos. E você tenha um mês abençoado na presença do nosso Deus. Um grande abraço e fique com Deus.